Oi, gente. Hoje, essa semana, na verdade, a gente continuou limitações constitucionais ao poder de tributar, né? O professor já tinha iniciado com o princípio da vedação ao confis, que a gente já tinha mencionado no GED passado, mas ele ainda continua nesse conteúdo, inclusive vocês ainda têm, acho que mais dois conceitozinhos desse para aprender. Eu trouxe aqui um pouco do conceito dessa espécie, não, acho que desse gênero que a gente está vendo as espécies, certo? O que são as limitações constitucionais ao poder de tributar? Então, primeiramente, a gente tem que saber que o poder de tributar, ele é uma das principais manifestações da soberania do Estado. Por, porque, assim, nesse momento, o Estado te impõe um dever sem sem uma troca ali, uma manifestação da vontade, você é obrigado compulsoriamente, né, a pagar um tributo, em detrimento do poder que ele tem por conta de alguns princípios que a gente tem no direito administrativo, da preponderância do interesse público e de algumas coisas que é entendível, né, que o Estado ele precisa tributar, porque sem tributar, ele ia precisar tirar dinheiro de outra forma. E essa outra forma acabaria por não ser tão interessante assim para a livre iniciativa privada. Porque imagina você ter que concorrer com o Estado, com as estatais, o cara que tem a máquina na mão, sabe? Então, por entender constitucionalmente que a gente prefere um Estado que valoriza a livre iniciativa, o livre mercado, enfim, a gente faz com que a principal fonte de renda do Estado seja a tributação. Só que essa tributação, ela tem limites, ela não pode ser desenfreada. O contribuinte, ele tem que ter segurança jurídica, e é aí que mora esse gênero desse princípio constitucional. E aí, desse gênero, surgem, né, as espécies. E essas espécies, elas incluem o princípio da vedação ao confisco, elas incluem o princípio da anterioridade, que vocês vão ver mais para frente, é porque, assim, na minha concepção, o princípio da anterioridade é o mais importante, porque acaba que ele tem algumas pegadinhas, e também porque eu vejo que ele é o que tem maior incidência em prova. Mas vocês ainda vão ver, tá? Outro também que a gente viu essa semana e que eu vou abordar aqui é o princípio da legalidade. Porque assim, gente, o princípio da legalidade eu acho que é até clichê, né? Todas as áreas do direito a gente vê. Mas é porque ele é constitucionalmente universal, assim, para todas as áreas do direito. Cada um à sua maneira, com certeza. Então, só dando uma breve introdução da importância da gente entender o que são essas limitações constitucionais ao poder de tributar, tanto enquanto contribuintes, para a gente não ter o nosso dever, né, cobrado de forma abusiva, quanto como futuros advogados, enfim, procuradores. Eu não sei qual carreira vocês querem seguir, e se vocês vão querer seguir uma carreira na área do direito tributário, mas caso venham, né, a seguir, é importante demais saber isso aqui, porque é nesse momento que entra a defesa do contribuinte, né? Então, também é importante dizer que muitas dessas limitações, na verdade, eu acredito que todas elas são cláusulas pétreas, tá, gente? Porque o texto originário da Constituição é, em regra, cláusula pétrea, e é isso, vamos continuar. E aí deu o branco. Mas, enfim, começando pelo princípio da legalidade. O princípio da legalidade, gente, ele está previsto no artigo 5º, eu acho que é inciso 4º, não sei. Mas ele diz, né, que ninguém é obrigado a fazer nada sem lei anterior que o defina, que obrigue, coisa assim, é desse sentido. Isso se aplica para todas as áreas do direito.
Olhando pela ótica do direito tributário, e mais especificamente abrangendo essa área em específico, né, ao contrário das outras áreas que a gente não vê exatamente um foco constitucional em explicar a legalidade e a importância desse princípio em dar ênfase, no direito tributário a gente vê. E a gente vê no artigo 150, no inciso primeiro, que fala que é, que é vedado, tanto à União, quanto aos estados, quanto ao Distrito Federal, quanto aos municípios, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Ou seja, a Constituição ela fala duas vezes da legalidade, a primeira em geral e a segunda em específico para o direito tributário, de tão importante e de tamanha relevância que isso tem no dia a dia, na segurança jurídica do contribuinte. E aí, o que a gente pode tirar desse princípio? A gente pode tirar aqui a matéria de direito tributário, ela é uma reserva absoluta de lei. Então, a lei ela deve ser completa e deve definir todos esses elementos essenciais que são o fato gerador, a base de cálculo, a alíquota, quem é o sujeito passivo, ou seja, quem que vai pagar, e quais as eventuais penalidades caso eu não pague. Lei complementar, que é uma exceção para os empréstimos compulsórios, que é aquela modalidade das espécies de tributos super polêmica que a gente viu, que inclusive ninguém cobra por tamanha complexidade, né? Tanto de interesses políticos quanto simplesmente por interesses políticos, tá, gente? É por isso que não cobram. E também, gente, os impostos residuais que cabem à União, por exemplo, o imposto extraordinário de guerra, também seria necessário para o imposto, se eu não me engano, para o imposto sobre grandes fortunas, será? Não, não sei se para o IGF seria necessário, mas deixa eu ver os impostos residuais da União. O extraordinário de guerra, a gente sabe, e os impostos novos, ou seja, aqueles que não existem, precisarão, com certeza, de uma lei complementar enfim, eles passarem a existir. E, mas, assim, eu acho que o IGF não. Acho que o IGF não. Impostos residuais da União. Acho que eu estou viajando na bananinha aqui. Deixa eu dar uma olhada rápida. No 154 da Constituição, ela fala aqui: a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, ou seja, um rol que não existe ainda, fora do rol que existe, que é taxativo, tá? Desde que não sejam cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição. Ou seja, caso seja para criar um imposto novo, não pode ser igual a nenhum imposto que já existe, nenhuma das três espécies de impostos que já existem. E aí também para o imposto, deixa eu ver, o imposto extraordinário de guerra, mas acho que é esse só. Esqueçam que eu falei sobre o IGF, até porque o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, eu tô sendo tão tapada, me perdoem. Eu acho que esse é o meu momento assim, gente, sou humana. Mas o IGF, ele é tão contrário disso, porque ele está previsto no rol que é utilizado aqui para dizer dos impostos residuais. Então, já está no rol de impostos possíveis de serem cobrados pela União o imposto sobre grandes fortunas. Só que ele nunca foi posto em prática. Então, não seria necessário uma lei complementar para isso. Ele só não foi posto em prática também por interesses políticos que divergem com isso, né? Porque muitos deles provavelmente acabariam sendo onerados por esse imposto. Aí, é isso, gente. Perdão. Perdão mesmo, mas é com os erros que a gente aprende, né? Então, vocês viram que eu errei para vocês não errarem. E aí, com certeza, né, por causa disso, exige um quórum mais rigoroso para
ai meu Deus, para, desculpa, porque deu problema aqui no Meet, mas um quórum mais rigoroso para aprovar, né, a lei, justamente por serem de caráter mais sensível. E também a gente tem as exceções extrafiscais, que são alguns tipos de impostos, e aqui o que eu consegui lembrar foram de impostos, porque realmente das outras espécies tributárias eu não me recordo, inclusive não vi em doutrina e nem nada, mas as exceções ao princípio da legalidade, e exceções, vírgula, vamos com calma. Eu vou explicar para vocês por que que é exceções, vírgula, mas que elas não levam tão à risca o princípio da legalidade, são o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. Por quê? Porque constantemente as alíquotas do IPI, do IOF, do imposto de exportação e de importação estão sendo alteradas por interesses extras fiscais, na verdade, para regular a economia. Por exemplo, eu preciso aumentar o imposto de exportação porque tal produto está em falta, está muito em falta aqui no país, está com escassez, está muito assim, problemático. E a gente sabe que os produtos, eles aqui no Brasil, apesar de muito a gente produzir muito, eles são produzidos para exportação. Então, geralmente a nossa exportação tem uma alíquota zerada, ou seja, não se paga, né? Mas quando acontece de, por exemplo, ai meu Deus, tal recurso está escasso por N fator, eu preciso aumentar esse imposto de exportação porque eu preciso desestimular a exportação e estimular a venda aqui dentro do país, entendeu? Para que não fique tão mais caro para o consumidor do meu país e não cause uma inflação, uma crise econômica tão, sabe? Meu Deus, vamos quebrar porque o café está em falta, sei lá, uma coisa assim. E também no caso do imposto de importação, quando as pessoas param de consumir aqui no nosso país e das pessoas que produzem no nosso país, e aí dá um problema muito grande com as empresas, principalmente as pequenas empresas, por conta que é impossível para uma senhora que é MEI ou, enfim, uma ME, uma EPP, concorrer com multinacional chinesa que consegue vender uma roupa muito parecida, muito semelhante ali com o que ela faz, só que a preço de banana. Então, por isso que existe o imposto de importação, por causa que a gente realmente no país, a gente realmente é um país que tenta de todas as formas, tá, gente? O Brasil não é um país que, não, a gente não quer a iniciativa privada. Não, a gente tenta de todas as formas que a iniciativa privada aqui no Brasil dá certo. Mas paga muito imposto. Gente, a iniciativa privada fora paga muito imposto. Muito imposto. Aqui no Brasil, baby, não. Não é assim que a banda toca. O agro, principalmente, é quase zerado, mas eu concordo que há uma tributação mais, como é que eu posso dizer, em cadeia, digamos assim, para indústrias e coisas assim. E aí sim, isso causa um desestímulo. Por quê? Não sei por que isso acontece, mas acho que provavelmente por causa que o agro não paga quase nada, alguém tem que pagar a conta. E aí eu acho que o problema não é onera muito. Não, eu acho que onera alguns e desonera demais outros. Entende? Então eu acho que a lógica é meio que essa. Então vamos lá. Eu trouxe aqui algumas decisões, umas jurisprudências que o professor falou em sala de aula e que eu acho que é importante a gente examinar sobre a questão de, na vida real, ou, enfim, na prova, eu vou lidar, às vezes, com uma questão que ela é uma jurisprudência respondida, ela é um entendimento consolidado, mas eu não sabe, tipo assim, eu não sei por que raciocínio, por que entendimento, de que forma a hermenêutica ali do tribunal pendeu para essa decisão.
Então, é por isso que eu acho que, principalmente, é um método de estudo que eu particularmente uso, apesar de não tanto para as colegiadas, porque as colegiadas, elas realmente são muito letra de lei, nem sei por quê, mas acho que porque a OAB deve ser, nunca fiz, né, mas deve ser. Mas as outras provas da vida, que a maioria das pessoas quer fazer, concurso, enfim, é jurisprudência, enfim. Então, no recurso extraordinário 704/292, o STF decidiu que é inconstitucional uma lei que delegue aos conselhos de fiscalização profissional a competência de fixar ou majorar anuidades sem parâmetro legal claro, porque isso violaria a legalidade tributária. É como, por exemplo, se a OAB, o Conselho Federal de Medicina, sim, ficasse brincando de majorar o valor ali da anuidade, das coisas, sem ter um parâmetro baseado numa lei, porque realmente eles têm uma prerrogativa ali de cobrar uma espécie tributária que a gente, inclusive, já viu, que é aquela contribuição da categoria profissional e tudo mais, que entra nas contribuições especiais. Mas, gente, isso não foge, isso não dá para eles poder de Estado, não. Quem majora tributo, quem faz essa reajuste de alíquota e tudo isso, é ou a lei propriamente dita, ou regulamento do Poder Executivo, no caso da majoração ou atenuantes para os tributos, para os impostos que eu especifiquei para vocês, tipo imposto de importação e esses outros. Eu preciso ter órgão fazendo isso, é o mínimo, né? Enfim, aí a ADI 2577 fala que o executivo pode, claro que pode, alterar as alíquotas de PIS e COFINS sobre álcool, sempre mais, deve respeitar os limites legais e ter finalidade extrafiscal e observar a anterioridade. Isso aqui eu não vou nem abreger, porque vocês ainda vão ver provavelmente essa semana. Mas assim, gente, o que eu acho muito interessante de direito tributário, porque eu passei um ano sendo monitora de constitucional, é que quem fez uma boa cadeira de direito constitucional sabe, de certa forma, isso aqui de cor e salteado. Isso aqui, para mim, eu aprendi tanto quando eu estava fazendo direito constitucional que tinha algumas coisas que realmente, para mim, já eram muito óbvias. Por exemplo, obviamente o executivo ele precisa analisar e respeitar os limites e as prerrogativas legais quando ele vai lançar um decreto legislativo, quando ele vai lançar uma resolução. Por quê? Porque ele não pode criar um direito novo. O que que acontece? Aí eu volto para o direito constitucional, mas quando a gente cria uma lei, essa lei, ela dá essa prerrogativa de você poder, do executivo, enfim, poder criar essa resolução. Então, ela diz na redação dela, tal coisa será vista mediante portaria, mediante decreto legislativo, mediante resolução, enfim. Por quê? Porque se sabe que essa correção ela vai acontecer por um motivo de política interna e uma coisa que vai ser muito urgente, que não tem como demandar a lei, porque a lei demora mais. E que isso também é uma prerrogativa do executivo, porque o executivo tem essa função típica de gerir um país. Ele está, sobretudo, tanto que é de prerrogativa do executivo e de iniciativa exclusiva do executivo as leis orçamentárias anuais, todas essas. Por quê? Porque o orçamento é um planejamento que cabe ao executivo. Então, todas essas questões são do plano de governo dele, do que ele imagina para a economia de um país. E é por isso que quem fez uma boa cadeira de direito constitucional sabe que sim, ele pode alterar alíquotas de PIS e COFINS, porque isso é uma coisa de urgência, de caráter urgente, e também são alíquotas. Ele não está alterando o caráter daquela lei, ele não está criando direito novo. Porque criar direito novo, só quem pode é lei.
E é isso, gente, eu acho isso muito legal. Ah, importante, a atualização monetária de base de cálculo dentro dos índices oficiais não é considerada majoração de tributo e não viola a legalidade. Por exemplo, se é permitido dentro dos índices legais fazer uma majoração de base de cálculo, eu tenho um limite dentro dos índices legais. Na lei, a base de cálculo ela pode variar de 100 mil a, sei lá, a partir de 100 mil até, sei lá, 300 mil, tá? E aí vai ser discricionário, naquele momento, cobrar determinada tributação a partir de tal valor, entende? E aí, dentro desses valores, cabe a atualização monetária, dependendo de escolhas políticas. Então, se eu tenho esse intervalo de valor ativo, né, para poder, em que é discricionário a mim, para poder escolher ali, colocar, sei lá, em que momento aquele tributo vai começar a ser cobrado, e qual vai ser a base de cálculo daquele tributo, então, uma majoração. Por quê? Porque aquilo já está previsto em lei. Ele não está criando um direito novo. Aquele intervalo está ali dentro das linhas do que aquela lei permitiu a ele fazer. Entende? É diferente de simplesmente não ter aquela previsão legal, dele poder fazer isso, dele poder estabelecer uma base de cálculo diversa e majorar essa base de cálculo e, mesmo assim, ele criar na cabeça dele uma nova base de cálculo que nada tem a ver com o que está nos parâmetros legais. Isso sim seria inventar um direito novo. Aí, gente, temos também, para, é, para completar, né, terminar, quer dizer, na verdade, para alternar, né? Porque passei muito tempo na legalidade, mas porque acho assunto interessante, importante, a gente vem para a isonomia tributária, que muito se parece com a isonomia constitucional também. Porque, gente, querendo ou não, isonomia é um princípio constitucional, né? Então, todas as cadeiras de direito, elas têm essa correlaçãozinha, principalmente as de direito público, com o constitucional. E aí, no que se diz e quais são os parâmetros para analisar a isonomia tributária? O 150, inciso 2, ele proíbe, tá, o tratamento desigual entre os contribuintes que estão em situações equivalentes. Então, eu não posso onerar e nem privilegiar um contribuinte que ganha mesmo que o outro contribuinte que está na mesma situação que ele. Porque ele tem um cargo. Não. E daí que ele tem um cargo? Isso aí não tem nada a ver. É tipo assim, o que que tem a ver o. Vou nem entrar nesse mérito. Mas enfim. E daí, né? Ele não ganhou mesmo que eu? Então, se ele ganhou mesmo que eu, por que que eu tô pagando e ele não tá? Porque quando alguém. Não existe almoço grátis, né? Quando alguém deixa de pagar, o outro tem que pagar por ele. Eu não quero pagar um almoço desse aí. Ele ganha a mesma coisa que eu, entendeu? Então, isso veda essa distinção por ocupação profissional, função, enfim. E dentro desses parâmetros de análise do princípio da isonomia tributária, a gente tem a isonomia horizontal, ou seja, pessoas no mesmo patamar, e a gente tem a isonomia vertical, que entra em situações diferentes. Por quê? Porque um dos pilares do princípio da isonomia é também tratar os diferentes de forma diferente para que eles possam alcançar locais de igualdade. Então, é por isso e é nisso que se baseiam as políticas de cotas, as políticas de todas essas coisas, no âmbito de isonomia geral, tá? É por isso que se baseiam as políticas de cotas, essas coisas. Por quê? Porque se parte do pressuposto, e eu não estou dando minha opinião política, mas estou dizendo a justificativa baseada no preceito, num princípio constitucional, ok? Se parte do pressuposto que aquelas pessoas que estudaram na escola pública estão em desvantagem das pessoas que estudaram em escola particular. Então,
como é que eu posso trazer elas para o âmbito de. Então, elas não são iguais. E como é que eu posso tornar uma seleção isonômica, já que elas não são iguais? Bom, eu vou ter que tentar colocar elas, tentar atribuir uma, entre aspas, vantagem para elas saírem daqui e irem para cá, para elas poderem, vamos dizer, concorrer em pé de igualdade. Então, é por essa razão que se coloca e se justifica as cotas na escola pública, da escola pública. Porque a escola pública não tem as mesmas, enfim, as mesmas questões e, enfim, mesmo investimento, estrutura e, enfim, aquelas pessoas também passam, né, por mais dificuldade, às vezes tem que trabalhar e estudar, são vários fatores que se analisou para que entrasse a questão das cotas. Então, é isso que é a isonomia vertical, é olhar para os diferentes e tentar, de alguma forma, botar eles em posições, não vai ser totalmente igual, mas em posições ali semelhantes. É, e isso, no direito tributário, é baseado na capacidade contributiva, ou seja, no quanto você pode contribuir para o Estado. Quem tem mais recursos tem que contribuir de forma proporcional mais. E aí, a gente tem violações à isonomia horizontal, voltando a ela, que é todo mundo no mesmo patamar aqui, que é, o que o STF tem visto? Ele tem declarado inconstitucionais diversas leis que concedem privilégio tributário baseado em categoria profissional. Não, gente, porque é sacanagem mesmo, tá? Violando o princípio da igualdade, sinônimo de isonomia, mesma coisa, tá? Eu vou falar aqui alguns para vocês, que é o professor trouxe em sala. A, o agravo de instrumento, não, aqui já é agravo regimental. 157.871, que fala que é inconstitucional a isenção de IPTU concedida apenas pela qualidade de ser servidor estadual. Gente, pelo amor de Deus, eu sou concursado do Estado. E eu estou ganhando uma isenção num dos impostos que, para a maioria das pessoas, é mais significativo, que é o IPTU, por conta da base de cálculo e afins, que a pessoa é servidor do Estado. Gente, Estado. Pelo amor de Deus, o concursado ganha tudo, entendeu? Do Estado. Então quer dizer que o procurador estadual não pagar o IPTUzinho dele porque ele é servidor do Estado? Não, gente, não, isso cabe aqui? Não cabe. Vocês estão vendo que isso aqui tá? Poxa, aí imagina que esse servidor estadual recebe a mesma coisa que, perdão, recebe a mesma coisa que um empresário, tipo, de lucro, tá? Empresário pequeno, tá? Aí, o empresário tem que pagar IPTU, sendo que o empresário tá numa atividade de risco, o empresário tem que pagar outras coisas, mas eu tô falando só o lucro do empresário, não total, porque assim, o lucro ele já tem pagado essas outras coisas, é o que ele toma para si, né? Mas assim, eu digo, cara, sabe? Porque esse cara tem uma atividade que, dependendo da situação interna do país, entendeu? Faz sentido, é uma atividade de risco. É um absurdo. Um cara que já é estável e já sabe exatamente quanto ele vai ganhar ali, né? Todo mês. Não, que é servidor. Não faz sentido. Isso é uma violação clara ao princípio da isonomia. Também tem a inconstitucionalidade sobre a isenção de custos judiciais para membros e servidores do judiciário. Gente, não é porque eu sou juiz que quando eu entrar com uma ação judicial, eu não tenho custos. Que eu, enquanto. Porque assim, uma coisa é o juiz órgão, tá? Outra coisa é a pessoa que exerce. E a gente tem que entender que, assim como o presidente, assim como todos esses órgãos públicos e eventuais cargos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existem vários juízes.
vão vir outros e já tiveram vários presidentes. O que não se pode tirar ali é a instituição. Não vai se cobrar do juiz enquanto instituição, o juízo, né, propriamente dito, para, por exemplo, fazer o trabalho dele. Agora, uma coisa pessoal, o seu João, que é juiz, vai pagar custo judicial em todo processo que ele for fazer uma decisão. Mas o seu João, obviamente, quando for entrar com uma ação de cunho pessoal sobre a vida dele, tem lógica. E ele ganha muito melhor do que, sei lá, 70% da população brasileira. Aí tem lógica para isso? Sim. E também, por fim, a ADI 4.276, que é a mesma linha que é inconstitucional a isenção de ICMS na compra de carros por oficiais de justiça do Mato Grosso. Gente, eu parei aqui porque vocês já entenderam. Aí, dentro da isonomia, não, horizontal, horizonte, vertical, a gente leva isso aqui em consideração: capacidade contributiva e progressividade. A isonomia vertical ela se caracteriza, tá, por meio do princípio da capacidade contributiva. O 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelece que os impostos devem ser graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. E, atualmente, essa compreensão ela foi ampliada e todos os tributos de natureza pessoal devem buscar isonomia conforme os parâmetros do 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Gente, quando vocês forem ler o artigo 145, parágrafo 1º, vai estar lá impostos. Mas são todos os tributos de natureza pessoal. Todos estes. Tanto que existe aqui, por exemplo, até os que não são mais de natureza pessoal, gente, porque, assim, na verdade, vou explicar. Olha assim, recurso extraordinário 573, 675, a COSIP. A COSIP, que é a contribuição de iluminação pública, social de iluminação pública, ela é baseada num consumo que é estimável, certo? Ou seja, iluminação pública é uma coisa que não pode ser cobrada mediante taxa e é um serviço de categoria, né, geral, é para todo mundo que passar ali. Então, é uma coisa meio difícil, porque pessoas que não são contribuintes, sei lá, estrangeiros, enfim, pessoas assim, vão usufruir desse serviço também. O que acontece? Poder calcular isso, o STF ele validou que fosse cobrado de maneira progressiva e, pelo amor de Deus, contribuição de energia elétrica não tem caráter pessoal. Você sabe quem está consumindo aquilo ali. A pessoa que é morador de rua está consumindo aquilo ali, ela não tem capacidade contributiva alguma, então ela não vai contribuir. Mas uma maneira, né, que provavelmente algum estado em questão viu de fazer essa cobrança e buscou pessoalidade aonde não havia, foi analisar com base no consumo de energia elétrica. O consumo de energia elétrica, quanto mais eu consumo, mais pressupõe que você tem capacidade de pagar aquilo ali, certo? Mais aparelhos eletrônicos você tem, então mais dinheiro você tem também, tipo, você tem televisão, você tem air fry, você tem ar-condicionado. Eu não sei, então você consome mais energia. Porque hoje em dia, gente, isso acabou virando uma palhaçada, porque quem tem dinheiro mesmo tem energia solar. E aí? Será se isso é válido hoje em dia? Entendeu? Então fica a reflexão, porque é importante refletir. Temos o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte e por doação.
que reconhece a constitucionalidade da progressividade das alíquotas desse imposto sobre herança e doação, respeitando essa capacidade contributiva. E de que forma isso vai ser medido? Ó, vendo o bem que está sendo doado, ou passado pela herança, com o valor, certo? Que você vai ter uma noção, porque, por exemplo, a natureza jurídica de uma herança é caráter imóvel, então é totalmente possível você quantificar, assim como uma doação de uma casa, enfim, e eventuais doações de bens também que precisam realmente fazer. Que é uma coisa, gente, eu não vou doar, sei lá, uma roupa para uma amiga minha e vou ter que pagar a ITCMD, né? Tem um valor mínimo para você começar a pagar a ITCMD e são bens que realmente são mais caros, por exemplo, um carro, ok? Então, é muito possível você ter uma noção de quanto que aquela pessoa pode pagar bem pelo valor daquele bem, seja ele móvel ou imóvel, muito mais imóveis do que móveis, nós temos móveis, por exemplo, os carros, né? E, por fim, é importante mencionar que tanto a súmula 656 quanto a 678 estão superadas, porque hoje em dia é permitido, como vocês viram aqui do ITCMD, a progressividade de impostos reais com base na capacidade contributiva, tá? E aqui, por fim, gente, fazendo uma síntese do que é e do que tem nesse gênero limitação ao poder de tributar, nós temos a legalidade, nós temos a vedação ao confisco, nós temos a isonomia e falta nós vermos a irretroatividade e a anterioridade, que são os últimos, né, as últimas espécies. E isso forma uma gama de garantias constitucionais para todos nós enquanto contribuintes, tá? E eles asseguram que haja uma tributação equitativa, que seja previsível, como vocês verão, e que não funcione como meio de opressão e destruição da propriedade privada e da livre iniciativa, como é o caso da vedação ao confisco, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do GED. E eu espero que qualquer dúvida, enfim, que vocês tenham, eventual, não sei, vocês venham lá me questionar, porque eu estou aqui para isso. E espero estar ajudando, de verdade. E qualquer dúvida sobre o projeto de extensão também tentarei responder o mais breve possível. Eu estou num estágio bem corrido agora. Não sei, inclusive, se vou conseguir continuar nele, se vale a pena para mim. Estou revendo isso, inclusive. Mas, e por isso eu também estou mais ausente quando vocês me perguntam coisas, por isso eu peço desculpa. E vou tentar ser mais presente, vou tentar organizar melhor meu tempo. Te vou dar o pé desse estágio, porque para mim não está valendo a pena. Mas é isso, coisas pessoais aqui jogadas do nada. Beijos para todos e eu espero que todo mundo se saia muito bem, que eu sempre estou na torcida por você.